presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, que possamos dedicar o nosso culto ao nosso Deus e que Ele possa te abençoar grandemente. Eu quero saudar a todos nós com uma história, e o título é Use toda a sua força. Um menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais para ele. Seu pai, ali ao seu lado, esticava o braço e, abrindo a mão, dizia-lhe: use toda a sua força, que você consegue, meu filho. Ele tentou mais uma ou duas vezes, sem sucesso. E o pai falava as mesmas palavras e repetia o mesmo gesto. Eu não consigo, pai, desabafou o menino. Olhe para mim, filho, disse o homem, e mexendo os dedos e olhando para sua mão, repetiu: use toda a sua força. Só então o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para pegar numa das alças da sacola. Ele não estava só. Seu pai estava ali ao seu lado para lhe dar uma força. Bom, hoje foi ou está sendo o Dia dos Pais e nada melhor do que a gente, independente da nossa história, dos nossos relacionamentos, da vida que nós temos em relação à nossa família, olhar para Deus como sendo essa pessoa que está do nosso lado, nos dando a força que nós precisamos para nos ajudar a carregar a nossa vida como um todo. Nós não precisamos carregar sozinhos. E por mais que talvez seja em qual situação nós estamos passando, possamos sentir isso, olhando ao nosso redor, de repente achando que estamos sozinhos. Mas a palavra quer firmar a certeza e a fé de que Deus está conosco para nos auxiliar, nos ajudar e abrir a sua mão forte, a sua destra fiel, para nos fortalecer. O Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Que bom saber
que em Deus nós encontramos um lugar, um espaço, onde podemos fortalecer a nossa fé, a nossa mente, a nossa vida, em tantas áreas que muitas vezes a gente pode estar fraquejando. Mas Deus, em alguns momentos, até Ele nos carrega em Suas mãos, nos levando para que a gente não pare de caminhar na nossa vida. Que esse Deus te fortaleça, que esse Deus possa sempre te mostrar que você não está sozinho. E Ele estende a sua mão para te ajudar a carregar a tua vida como um todo. Então, diante desse Deus, nós queremos orar. E queremos colocar toda a nossa vida, a nossa família, os nossos pais, mas também mães, todo mundo, dentro dessa sua guarda. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos porque podemos ter a certeza, a convicção de que temos o Teu auxílio, Senhor. Tu que és o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, e que nos concede toda a força que a gente precisa, porque às vezes a gente pode se sentir fraco, incapazes de poder realizar algo na nossa vida, de enfrentar desafios, dificuldades que vão surgindo no dia a dia, Deus. Por isso nos capacita, mas acima de tudo que Tu nos ajude também a perceber que Tu estás com as Tuas mãos estendidas, a olhar para essa Tua guarda, Senhor, para essa força que Tu nos concede. Assim nós queremos orar e nos colocar diante dessa Tua presença. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem
sou eu, pra que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Dia dos Pais. Se você for dar uma pesquisada, você com certeza vai encontrar alguma história que explique o surgimento dessa data, o motivo pelo qual se comemora o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães e outras datas especiais. Mas eu pergunto para você, para cada um de nós, qual é o motivo de nós comemorarmos, celebrarmos, lembrarmos desse dia? Porque, assim como outras datas que a gente também já destacou aqui, nós sabemos que quando está relacionado com família, principalmente, sempre há uma mistura de sentimentos. Lembranças, saudades, tristeza, alegria, empolgação, gratidão, enfim. Claro, sentimentos bons, mas alguns que podem deixar a gente um pouco mais triste em relação a essas datas marcantes. Mas por que a gente realiza uma homenagem? Porque nós podemos dar homenagem a alguém, a um pai, mas também ser homenageados. E é interessante que para quem já tem filhos, pode experimentar nesse dia, de uma forma específica, os dois lados, como sendo pai ou mãe, e também filho ou filha. Então é interessante que, apesar de tudo que talvez a gente traga, né, com pensamentos, com lembranças, nos nossos relacionamentos familiares, para quem já tem a experiência de ser pai, ser mãe, pode talvez tirar um momento para fazer uma reflexão. Como é que eu tenho sido como familiar responsável por crianças, por filhos? Ou eu como filho ou filha, como é que eu tenho reagido, né, àquilo que meus pais fazem, falam, enfim, a maneira como eles se comportam? É um dia para se pensar nesses dois lados, porque nem todos são pais ou mães, mas todos nós somos filhos ou filhas. Então, de uma forma ou de outra, cada um vai ter a sua reflexão, mas algumas pessoas vão poder se colocar nesses dois lados. E é interessante que, para quem já tem a experiência de ser pai e mãe, talvez o sentimento, pensando, né, nesses dois papéis, essas duas funções, podem ser diferentes. Por exemplo, talvez eu como filho, não, uma pessoa como um filho, como uma filha, não tem experiências positivas, boas, sentimentos que trazem alguma gratidão nesse dia
para poder ter essa experiência. Mas, na sua paternidade, sua maternidade, se sente abençoado, abençoada. Às vezes é assim mesmo, né? Ou vice-versa. E que bom que a gente pode entender que não precisa ser o mesmo ciclo. Infelizmente, existem histórias complicadas, dramáticas, tristes, difíceis, que muitas pessoas carregam como filho ou filha de seu pai, de sua mãe, de sua família. Mas depois que experimentam ser pais ou mães, podem quebrar, romper, mudar tudo que vivenciaram. E de início eu gostaria de fazer esse destaque. Qual tem sido a sua história com o seu pai, de uma forma específica? Quais são as lembranças? Quais são os sentimentos? Qual é o ciclo que você tem trazido? Talvez está continuando algo bom ou algo difícil, ou tem conseguido quebrar isso aí para que talvez coisas negativas não sejam passadas para os seus filhos, suas filhas, diante daquilo que você experimentou. Eu quero dizer que Deus ele pode te ajudar a continuar, a permanecer quando você recebeu como criança algo muito bom. A você também estender isso para os seus filhos. Mas também pode te ajudar a quebrar quando talvez você traga até mesmo um trauma em relação a coisas que aconteceram, para viver uma nova experiência com seus filhos. Deus ele faz sempre uma nova história. E que bom que é assim. E antes de nós continuarmos, eu quero convidar você, com essa tua história, com o teu relacionamento, seja com o pai que ainda está presente, ou não mais em vida, ou talvez um pai que está afastado por N razões, enfim, eu quero que você coloque, derrame diante desse Deus a sua história, a sua caminhada, para que de fato a gente possa colocar no nosso coração essa certeza que Deus ele nos ampara, Deus ele nos fortalece e Ele, como nós queremos ver também, sendo o Pai Todo-Poderoso sobre todas as coisas, não vai deixar faltar nada para os seus filhos, para aqueles que querem caminhar com Jesus Cristo. Então convido você a silenciar, fechar os seus olhos. Talvez algumas imagens podem aparecer diante de você, lembranças. Talvez você só sinta alguma coisa. Não sei qual é a sua reação agora, mas coloque diante de Deus tudo isso que está passando na sua mente, que muitas vezes pode ser um filme. E vamos orar e conversar com esse Deus que nos conhece e sente como nós estamos neste momento. Senhor Deus, obrigado, porque podemos ter essa possibilidade de colocar diante de Tuas mãos toda a nossa história. Isso é importante porque muitas vezes coisas que aconteceram, talvez não tão boas, podem às vezes se refletir com a família que nós temos hoje, com filhos, até mesmo um casamento, Senhor. Por isso te peço que Tu possas abençoar as pessoas que talvez tragam alguma coisa consigo, talvez que você possa ajudá-las a quebrar um ciclo de sentimentos, de comportamentos, de atitudes, ou ajudar aqueles que realmente estão se sentindo uma bênção, gratos pela família que tem, e com certeza todos nós queremos ter esse sentimento, Senhor. Tu possas ajudar a que isso permaneça, que isso também continue numa próxima geração. Enfim, independente da história de cada um, nós confiamos de que Tu, Senhor, queres nos acolher como sendo Tua família, Teu povo, Senhor, a partir do Teu único e verdadeiro Filho Jesus Cristo. Nos ajude a crer nele, a confiar e caminhar com Ele lado a lado, para que possamos experimentar o Teu amor na vida de cada um. E que esse amor possa ser derramado a todos que estão agora nesse momento, em oração, diante desse culto, Senhor, possa ser derramado na vida deles e que isso possa contagiar pais, filhos, filhas, mães, avós, tios, toda a família como um todo, para que sejamos abençoados e possamos ser uma bênção na vida de muitas pessoas que vamos encontrar pela frente. Assim nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, independente da tua história,
independente daquilo que você sente. E também não é só esse dia, porque é um dia dos pais. Mas a verdade é que você é pai, você é mãe, você é filho e filha todos os dias. Eu costumo falar que não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-filha. Isso não existe. Então, independente da tua história, nós queremos nesse encontro olhar para o relacionamento de Jesus Cristo, Deus Filho, e o Pai Celestial, Deus Pai, como sendo uma referência para a nossa vida, para a nossa relação com Deus, em primeiro lugar, mas também, a partir disso, na nossa relação uns com os outros, como família. Eu acho que não tem melhor exemplo, porque aqui nós encontramos uma relação perfeita, de um amor perfeito, e um amor que nós não encontramos. Nós temos essa expectativa, nós esperamos receber isso, e aí já é um grande problema. Nós esperamos receber, mas esse amor de Deus, ele não age dessa forma. Ele se oferta, ele se sacrifica, ele se doa, mesmo que não receba nem mesmo pouco daquilo que se entregou. Então essa já é uma grande diferença, e por isso nós devemos e temos a necessidade de aprender com a palavra de Deus a receber esse amor e ser contagiado por ele, e quem sabe também contagiar a nossa família como um todo. A gente precisa disso, e precisa novamente encher, porque a gente se esvazia, esgota, né? A gente precisa se recompor. Isso faz parte da nossa caminhada. O que nós não podemos é se entregar, é desistir, é perder a esperança, o foco, o olhar, fixar o olhar que é Deus. Esse é nosso alvo. E quando a gente desvia, aí que entra o que a gente costuma falar como sendo o pecado que nos desvia desse alvo. Mas vamos observar como foi a relação de Jesus Cristo com o Pai Celestial. E a partir disso, alguns aspectos dos quais nós podemos tirar, né? Quero citar aqui 3 aspectos como exemplo, como referência, para a gente pensar na nossa vida com Deus, na nossa relação, que Deus quer se manifestar para nós, e a partir disso também na nossa relação com a nossa família. Podemos lembrar também da oração do Pai Nosso, onde Jesus Cristo mesmo nos ensina que a gente pode se relacionar com Deus como sendo Pai. Uma expressão tão íntima e tão pessoal que era quase que desconhecida pelo povo na época. E Jesus não somente é o caminho que nos direciona para chegarmos a Deus dessa forma, mas Ele nos ensina a buscarmos a Deus nessa intimidade. Mas também não só de uma forma pessoal, mas entendendo como Ele sendo a autoridade máxima sobre todas as coisas e por isso tendo poder para realizar tudo e nos concedendo tudo o que é necessário para a nossa vida. Ele é um Pai que gera, um Pai que cria, um Pai que mantém. As faltas que acontecem por aí são nós que provocamos. Somos nós que destruímos a criação, que alteramos o curso da vida, que prejudicamos a nossa saúde, que ofendemos os outros e que assim acabamos esgotando esse tanque de amor que cada um tem. Deus não faz isso. E por isso nele nós podemos novamente reaprender a mudar a forma como nós vivemos, a encher esse tanque com amor que nós não encontramos, não conseguimos, mesmo que a gente busque em pessoas, em lugares, em coisas que nós fazemos. Então, vamos olhar para esses 3 aspectos como sendo essa referência, para que a gente possa olhar como está a nossa relação com Deus e como pais, com filhos, mães, familiares, né, com os nossos pais e assim por diante. Então, o primeiro aspecto, o pai abençoa o filho. Eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro texto está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 17, aonde diz: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O segundo texto está escrito em Mateus 17, versículo 5, onde está escrito: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no.
Nesses dois textos, nós temos uma mesma afirmação. Primeiro, nós temos o relato do batismo de Jesus, feito por João Batista, a partir então, quando ele assume a sua missão no mundo. Aí vem uma voz que faz tal afirmação. No outro texto, mais adiante, nós temos a história e o relato da transfiguração de Jesus Cristo, quando ele e mais alguns discípulos sobem no monte e também eles são envolvidos por uma nuvem e uma voz faz a mesma afirmação. E é interessante, a mesma palavra, este é o meu filho, em quem eu tenho alegria, em quem eu me agrado, em quem eu tenho orgulho. Eu gosto bastante desse texto por dois motivos. Porque ele é uma bênção, é uma afirmação. Em primeiro lugar, Deus aqui está reconhecendo que Jesus Cristo é seu Filho. De fato, Ele é o Filho de Deus, o verdadeiro e único Filho, aquele qual o povo já esperava tanto tempo atrás e aqui se revela. E Deus testifica isso. Deus confirma isso. Não deixa dúvida, esse é meu Filho. E em segundo lugar, eu gosto porque ele continua dizendo em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho orgulho, eu me agrado desse meu filho. Ele não somente afirma a filiação, mas ainda dá esse elogio. Por isso é uma palavra de bênção. O pai abençoa o filho. Quero falar com esses dois textos que, da mesma forma, Deus quer nos abençoar. Da mesma forma como Ele disse a Jesus Cristo, esse é meu filho, Ele quer falar para você, meu filho, minha filha. Da mesma forma como Ele elogiou a Jesus Cristo, dizendo, eu tenho alegria nele, também Deus quer falar isso a você. Eu tenho alegria, tenho orgulho, me agrado com a tua vida. Não pelo que você fez, que você pode fazer, mas pelo que você é. Não pelo que Jesus Cristo ainda poderia fazer, pelo poder que Ele tinha, mas pelo que Ele era Filho de Deus. E assim também, quando nós decidimos e caminhamos com este Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o único e o verdadeiro caminho para chegarmos até Deus Pai. Quando nós caminhamos com esse Jesus Cristo, nós nos tornamos também filhos e filhas de Deus. E aí nós podemos ouvir isso. Nós podemos assumir essa filiação, podemos assumir esse atributo, porque Deus quer falar isso de nós, porque é isso que Deus pensa de você. Sabe, não importa o que os outros acham que você é, aquilo que eles consideram de você, é claro que a gente quer ser reconhecido, quer ter amigos, quer ser prestigiado, quer ser elogiado, o que por um lado mostra como a gente tem carência. Mas para que a gente seja amado e se sinta amado, o que nós mais precisamos é do amor de Deus. Porque vocês sabem, amigos, temos vários, né? Família tem os seus defeitos. Nós temos as nossas fraquezas. E sem esse amor de Deus, sempre vamos nos sentir em falta. Sempre a gente pode achar, puxa, aquela pessoa não gosta de mim, eu não gosto de mim também, e assim por diante. Então, independente disso, daquilo que as pessoas falam, daquilo que nós formamos em nossos conceitos, a nossa identidade, ela é construída ou reconstruída a partir daquilo que Cristo é em nós. E a partir disso, aquilo que Deus fala e pensa de nós. Eu penso que é algo tremendo você poder ouvir e sentir, não de uma pessoa, mas de Deus, o Senhor do Universo, que você é o filho, a filha dele, e que Ele tem alegria pelo fato de você ser o seu filho ou sua filha. Ele se agrada, Ele tem orgulho disso. E quando a gente lê e se apropria, né, dessa palavra, a gente é abençoado. E por isso eu quero nessa noite que você guarde isso no teu coração. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, faz a mesma afirmação para você. Para você, pensando agora na sua pessoa, naquilo que você representa para Ele. Porque Ele te criou, Ele te gerou. E Ele quer que você se volte para a sua pessoa, para que Ele possa te ajudar
a talvez retomar a sua vida, a seguir em frente, a ser perseverante, enfim, talvez aquilo que nós precisamos hoje, na forma como nós estamos vivendo. Mas não somente isso, e a partir dessa bênção, nós somos abençoados, nós nos tornamos e devemos ser uma bênção, em especial para os da nossa casa. Às vezes a gente esquece das pessoas da nossa casa, a gente começa a pensar nos de fora, o que é importante também. Mas se não começa de dentro de casa, talvez o que acontece de fora tenha outras intenções. Mas lá dentro, com as pessoas que a gente convive, se conhecendo bem melhor do que com qualquer outra pessoa, lá é que a gente vai construir um alicerce forte, firme, um amor verdadeiro e sincero, que pode também, a partir disso, ser influenciado fora dos ambientes da nossa casa. Então, ser uma bênção para os nossos filhos como pais. Pensem, por um momento, o poder que teria da gente falar essas palavras que Deus falou para o seu Filho Jesus Cristo, que também Ele fala para cada um de nós falarmos e abençoarmos, seja com palavras, seja com ações, com atitudes, expressar isso para os nossos filhos. Esse é meu filho, essa é minha filha, eu tenho alegria nele, eu tenho orgulho dela, ela é parte de mim, pertence a mim. Eu acolhi, eu aceitei, está no meu coração. Tenho certeza que, de uma forma geral, a gente pode dizer que sim, é o que eu penso, é o que eu sinto, mas nem sempre a gente consegue demonstrar isso, que é muito importante. Por isso eu digo a você, pai em especial, mãe, não perca tempo se você não tem facilidade para fazer isso. Ou talvez acertar alguma coisa. Eu sei que muitos, de repente, não têm mais essa oportunidade. Se esse for o teu caso, talvez você, como pai, como mãe, um dia que será, pode mudar isso, fazendo para o seu filho ou sendo para a sua filha. Essa bênção que Deus, já há tanto tempo atrás, demonstrou para o seu único verdadeiro filho, e a partir da caminhada com Jesus Cristo também para nós. E a partir dessa caminhada com Deus, de nós para a nossa família. Eu tenho certeza que essa bênção que nós podemos dar, falando, fazendo e sendo, pode quebrar muitas barreiras que talvez a gente já tenha dentro do nosso lar. E o que não torna mais a nossa casa um lar. Então esse é o primeiro aspecto. O pai abençoa o filho. Sabe, Deus Pai não precisou isso para fazer essa bênção, porque Ele é o que é, eu sou o que sou. Mas nós precisamos, e por isso Deus abençoa, e a partir disso nossos filhos também precisam, e por isso nós também podemos abençoar. Que isso aconteça na tua vida, com Deus ao teu lado, e a partir disso na vida da tua família como um todo. O segundo aspecto, o filho obedece ao pai. O texto está escrito em João 15, versículo 10. Lá está escrito: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Quem sabe esse aspecto possa parecer ou aparentar mais difícil, porque aqui a gente fala de obediência. E como hoje esse assunto tem se mostrado um grande desafio entre pais e filhos, né? A educação, o respeito, o comportamento, a obediência. Às vezes pode soar de uma forma negativa, obedecer como se fosse algo imposto de cima para baixo. Mas o que Jesus Cristo fala aqui, por mais que possa parecer um fardo, nossa, obedecer, cumprir, ter que fazer, na verdade o que Cristo quer dizer com isso é que nós podemos receber do amor de Deus. Nós podemos beber dessa fonte que é o amor de Deus. E por mais que a gente já saiba, já tenha ouvido, já tenha entendido sobre o significado do amor de Deus, nem sempre a gente calcula a profundidade disso para a nossa vida. Porque se a gente for fazer uma comparação, como é que nós geralmente amamos? A gente ama com expectativas.
Que pai de repente não esperou, talvez eu ganhe um presentinho, um agrado, uma homenagem no Face, um abraço, um beijo. E isso é muito bom. E nós temos que nos empenhar para poder dar o nosso afeto. Mas o amor de Deus, ele é bem diferente. Ele só pensa em dar, se entregar, se doar. Deus deu tudo o que ele tinha. O seu único filho. O bem mais precioso, que com certeza todos nós vamos concordar que a nossa família, Deus deu para cada um de nós. E esse é o amor dele. E quando a gente fala incondicional, sacrificial, decisivo, é não pensar em mim em nenhum momento. Por isso, é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós fazemos. A gente só conhece esse amor de teoria, de entendimento, mas na prática nós sabemos que por mais que a gente se esforce, sempre lá dentro, sempre por trás, há uma brecha que nos leva a olhar para nós. A gente fica ofendido, a gente fica magoado, a gente fica fazendo beijo, como se diz muitas vezes em situações, porque a gente encara dessa forma, porque a gente se sente ferido, se sente em falta, enfim, quando algo não cumpre essa nossa expectativa diante de qualquer situação e especificamente e principalmente em relacionamentos. Então, quando Jesus fala, olha, se vocês obedecerem e guardarem os meus mandamentos, o meu amor vai permanecer com vocês. Esse amor de Cristo, esse amor incondicional que se doa, mesmo sabendo que talvez não vai receber nem 1% daquilo que Ele deu. E é esse amor que nós procuramos. Pais esperam de filhos, filhos de pais, crescem de repente sem esse amor, entre amigos e grupos, irmãos e irmãs da fé. A gente procura esse amor. A gente procura preencher nossa vida com Ele. E a gente sabe que nós não vamos encontrar, assim como a gente precisa dele. E o resultado é que nós nunca estaremos preenchidos, saciados totalmente quando a gente se fundamenta nisso. Aí sempre vai vir uma decepção, sempre vai vir um desconforto, sempre vai vir uma discussão, uma rixa, uma briga, separação e tantas outras coisas mais. Por isso o que nós precisamos é do amor de Deus e o qual a gente só consegue encontrar na sua presença. Como? Guardando os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque lá a gente encontra, lá a gente aprende, lá a gente é transformado, aqui nós somos moldados. Mas se nós não procurarmos, não andarmos com esse Deus, caminhando com esse Jesus Cristo e sabendo o que Ele nos ensina e nos deixou, que a gente vai ter esse amor na nossa vida. E como é que a gente vai dar se nós não temos? Porque sempre nós precisamos primeiro. Então Deus quer nos encher para que a gente possa retribuir também. Então comece você obedecendo no sentido de guardar a palavra de Deus. Porque isso pode parecer, nossa, é uma condição então. Para ser amado por Deus, então tenho que obedecer os seus mandamentos. Mas eu entendo isso mais como um apelo. Olha, somente existe um caminho, existe um lugar, existe uma instrução, existe uma palavra que nós podemos receber, ouvir, guardar e compartilhar. Fora isso, não há o amor, o qual somente Deus pode nos dar. É um apelo de Cristo. Guardem, porque é isso que vocês vão precisar e é a partir disso que vocês vão poder também suprir a vida de outras pessoas. Talvez muitas vezes pode haver dificuldade na nossa vida com outras pessoas porque falta esse amor de Deus no nosso coração. Quando nós permanecemos em Cristo, Cristo permanece em nós assim como Ele é seu Pai. Quando nós nos enchemos com esse amor de Deus, quando nós colocamos isso na nossa vida como sendo referência, também tenho certeza que isso vai acontecer entre pais e filhos. Quando a gente fala de filhos obedecerem aos pais, sempre soa naquela ideia assim, os pais mandando, os filhos obedecendo, mas que dificuldade, não aguento mais.
Mas agora você, que é filho e filha, pense por um lado, por mais que você tenha considerado isso algo difícil, né? Com certeza, tudo que você recebeu de instrução talvez tenha salvado a sua vida. Tenha te ajudado a ser o que você é hoje. Isso tem a ver com amor, com mandamentos, com orientações, com conselhos, tantos que a gente recebeu. E tem gente que não tem isso e sente falta. E outros que têm e reclamam. E não só, eu digo, na adolescência, como a gente costuma taxar, mas também na vida adulta, poder receber o conselho de um pai, de uma mãe. Isso é uma bênção, isso é um presente de Deus. Hoje, cada vez mais está difícil essa obediência no sentido de respeito. E quando Cristo fala sobre o amor que Ele quer nos dar, não tem a ver com sentimentos, porque nem sempre a gente vai ter, talvez, bons sentimentos, mas tem a ver com uma forma a gente se comportar, a nossa atitude, o nosso respeito diante dos nossos pais. Não somente como adolescentes, mas também depois, quando eles tiverem uma certa idade, a qual a gente tem a nossa responsabilidade perante eles. E isso cada vez mais tem se tornado um desafio, porque se de novo a gente não aprende isso, mais difícil vai ser quando a gente também tiver uma certa idade de colocar em prática. Mas são barreiras que podem ser quebradas, mas como? Com o amor de Deus. Permanecendo nesse amor. Se você permanecer nesse amor de Deus, você como filho e filha também vai permanecer no amor do seu pai, da sua mãe, como família. A gente vê às vezes, né, um pai e uma mãe não respeitando o seu pai e sua mãe. E os filhos vendo isso. Bom, o que os filhos vão aprender? Bom, se meu pai e minha mãe não respeitam o seu pai e sua mãe, então também não há necessidade de eu respeitar o meu pai e minha mãe. Então esse amor tem a ver com cuidado, com respeito, a forma como eu me comporto diante dos nossos relacionamentos familiares. E isso somente é possível quando nós, como filhos, como pais, permanecemos nesse amor e guardamos esses mandamentos. E por isso, meu querido, que Deus possa também te abençoar nesse sentido, que você busque essa obediência, não como algo imposto por Deus, Deus te obrigando, mas como uma demonstração do seu amor. Olha, esse é o caminho. Amem uns aos outros. É um mandamento. Por que é um mandamento? Porque é isso que a gente precisa fazer e como Deus quer que a gente faça isso, para que a gente viva melhor. Como os pais querem que alguns filhos sigam e vivam os conselhos que eles podem dar, ainda mais dentro de uma educação cristã, para que eles possam viver bem. Como eles gostariam que isso acontecesse. E se a gente soubesse, entendesse, vivesse isso dessa forma, quantas coisas que a gente vivenciou a gente poderia ter evitado na nossa vida. Um terceiro e último aspecto, pai e filho juntos. E o texto bíblico para esse terceiro aspecto está escrito em João 14:11. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus Cristo e o Pai Celestial estavam tão unidos, tão entrosados, que Ele pôde dizer, olha, se vocês querem ver meu Pai, olhem para mim. Porque as mesmas obras que Ele faz, eu faço. As mesmas obras que eu realizo, Ele também realiza. Então, essa unidade, esse andar juntos, esse viver juntos, é o terceiro aspecto que eu destaco de uma relação nossa com Deus e a partir disso também nossa com a nossa família, pais e filhos. Sabe, aquela situação onde de repente o pai deixa um exemplo negativo, um caráter não muito bom, e aí o filho vai lá e segue o mesmo caminho. E o pessoal fala, olha, o fruto não cai muito longe, né? Então, mais ou menos essa é a ideia. Por que isso acontece? E como poderia acontecer para ser contrário? Para o pai ou a mãe ser vistos como pessoas de boa referência, onde os filhos vão seguir o mesmo caminho.
é a convivência, é o ensino, mas como tendo base a palavra de Deus. Porque às vezes a gente precisa romper o ciclo, às vezes a gente precisa dizer, olha, o fruto nem sempre cai perto do pé, é diferente quando algo, né, não bate muito e você quer viver um outro caminho. Mas, por que não seguir os passos ou ensinar primeiramente os passos para uma caminhada de fé, uma caminhada do bem, uma caminhada com Deus? Mas para que isso aconteça, a gente precisa primeiro andar juntos com esse Deus, para que Ele molde talvez nosso coração, para que Ele nos ensine, para que Ele nos instrua e para que assim também os nossos filhos possam seguir o mesmo passo. Eu gosto muito da ideia do batismo infantil justamente por isso. É o que deveria acontecer, mas infelizmente não é o que sempre acontece. Onde pais vêm, trazem a criança, eles confessam essa fé, creem nisso de tal forma que estão dizendo, olha, esse filho, essa filha vai viver no mesmo caminho. E por isso nós batizamos, entregando no nome de Jesus Cristo. Se essa é a realidade, eu tenho certeza que nesse sentido o fruto vai cair perto do pé. Mas para que isso aconteça, pais, família, tem que caminhar com esse Deus, que é talvez o maior desafio, porque o mundo, enfim, já ensina muitas coisas para os nossos filhos, nossas filhas, então nós precisamos fazer a nossa parte e mostrar o caminho de Deus. Por isso, algumas perguntas para a gente poder fazer uma última avaliação a partir dessa temática. Como está a nossa união com Deus? Você tem conseguido compartilhar a sua vida com Deus? Você tem colocado Deus na tua jornada, em tudo que você tem feito? Porque às vezes a gente separa as coisas. A gente pensa, espiritual é estar aqui dentro da igreja. É fazer alguma coisa para Deus, é fazer na igreja. Ou que esteja associado com a sigla da igreja, com o nome da igreja. Mas a gente esquece que nós somos igreja. Que o Espírito Santo quer habitar e fazer da nossa vida, do nosso corpo, o templo de Deus. E lá Deus está presente. Como tem sido isso no teu dia a dia? Mais uma vez, terminando no domingo, enfim, um culto, um vídeo, não sei que dia da semana você está assistindo ele, mas caminhamos em frente. Trabalho, atividades, nossos afazeres. Será que a gente tem caminhado com Deus em tudo o que nós fazemos? Significa falar de Deus toda hora e nem precisa. Significa viver com Deus. Como se diz, a gente pode compartilhar a palavra sem precisar falar dela, porque as pessoas mesmo podem enxergar em nós que Deus está na nossa vida. O que a gente tem feito? Quais têm sido as nossas obras? Para que as pessoas consigam enxergar, não, esse é um homem, essa é uma mulher de Deus. Ok? Eu sou líder do louvor, sou pastor, eu prego na palavra, eu conheço a Bíblia, mas isso vai caracterizar que eu seja uma pessoa de Deus diante das pessoas? Sendo que talvez elas nem saibam tudo que a gente faz aqui dentro ou nas nossas casas. Será que a gente está sendo essa luz do qual Cristo é possível ser encontrado a partir da nossa vida? Para que a gente possa resplandecer a luz de Cristo, nós temos que andar com Cristo, porque Ele diz, eu sou a luz do mundo. Não sou eu, não sou eu como pessoa, Ele é. Mas Ele diz, você é a luz do mundo. E para que isso aconteça, essa luz tem que estar próxima, ou eu próximo dela. Como é que está isso na sua vida? Será que nós conhecemos a Deus? Para que isso seja realidade, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar uma intimidade com Deus, seja da forma como for. Cada um tem a sua experiência e não há uma liturgia, não há um ritual, não há uma fórmula o qual faça isso e assim se cumprirá o que a gente ouve a esse respeito. Não, é uma experiência de vida, é uma caminhada de vida. Coloque Deus na sua vida. Deus à frente, Deus acima, Deus ao lado, Deus ao redor, na retaguarda. Eu acho que isso tem muito mais a ver do que, de repente, ditar algumas regras de como se comportar e o que fazer para dizer que, então eu sou cristão. Não, é viver com Cristo, ser um Cristo, mas isso somente com Jesus Cristo. Uma última pergunta, a partir
dessa temática, dessa relação de Jesus com o Pai Celestial. Como está a nossa união entre pais e filhos, entre família? Porque da mesma forma podemos aplicar essa ideia de caminhar juntos. Será que nós conhecemos a necessidade, o anseio, conhecemos os nossos filhos, conhecemos os nossos pais? Às vezes a gente espera, meu pai, minha mãe nunca demonstrou nada, mas você já tentou ir atrás, tentou falar, tentou mudar isso? É complicado, certo? Então você precisa do amor de Deus que faz isso, porque o amor de Deus novamente é diferente. Não espera, Ele doa, se entrega. Por isso que eu fiz a oração no início, para que a gente pudesse derramar todos os sentimentos, toda a história que a gente carrega com a gente diante desse Deus que pode moldar, que pode transformar. Precisamos aprender, independente daquilo que a gente aprendeu na infância, a fazer talvez diferente com a outra geração, a quebrar talvez o ciclo, a ensinar outras coisas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa caminhar juntos. Então, uma avaliação de 0 a 10. Qual tem sido a proximidade sua com a sua família? De 0 a 10. Durante a semana, não só domingo, todos os dias, de 0 a 10. Talvez a cada dia faça essa avaliação de noite. Hoje foi uma proximidade média, 8, foi 10, foi muito bom, foi 0, estava longe, enfim. Às vezes a gente tenta e não consegue, mas muitas vezes a gente não quer. E aí acaba arranjando desculpas. E como a gente tem desculpa? Para a gente colocar de lado aquilo que, na verdade, nós não queremos fazer. Por isso, meus queridos, minhas queridas, coloquem esse exemplo, essa referência da relação que Jesus Cristo teve e tem com seu Pai Celestial. Da mesma maneira como eles experimentaram esse amor mútuo, tão intenso, de um para o outro, né? Vamos pensar o pai e o filho dando um para o outro. Óbvio que isso vai voltar. Mas, se a gente não ter esse conceito, com certeza sempre vai faltar. Vão estar os 2, os 3, os 4, os 5, sem nada para dar, porque não há uma iniciativa, não há uma quebra dessa corrente, dessa dificuldade que vai às vezes passando de geração a geração. Que esse Deus, que é Pai, que abençoou o seu Filho, esse Filho que obedeceu o seu Pai e que ambos então puderam ser vistos como um só, possa ser a nossa referência, o nosso exemplo. Às vezes a gente olha, nossa, como é bonito aquele pai, aquele filho, aquela família, exemplo, ok? Mas pode ter certeza que todos têm os seus problemas. E se nenhum deles está focado em Deus, então lá para frente alguma coisa vai aparecer. Por isso, fixe os teus olhos nesse exemplo, dessa família perfeita. E tenha certeza que da mesma forma também esse amor quer contagiar a tua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque podemos ter certeza que Tu derramas o Teu amor sobre cada um de nós e que a partir dessa mensagem possamos tomar algumas decisões na nossa vida que podem ser vitais em nossos relacionamentos, que podem alterar muita coisa. Senhor, perdoa, transforma, modifica, Senhor, fortalece, une o que está separado, o que está afastado, dê compreensão, empatia, tantas ferramentas que nós temos como necessidade para que haja esse amor na nossa vida, em relação à Tua presença para com cada um de nós, mas também em relação à nossa presença diante dos nossos familiares. Senhor, abençoa com as Tuas mãos e faça a Tua obra, faça a Tua vontade, que então a gente possa sair daqui, que a gente possa, após desligar esse vídeo, que a gente possa, após iniciar uma semana, enfim, nos reencontrar com a nossa família, que a gente possa ter um sentimento, um comportamento, uma escolha, uma decisão diferente perante eles, mas sabendo que somente a partir de uma decisão, de uma escolha perante Ti, Senhor, para com a nossa vida. Por isso, permaneça em nós e que a gente possa permanecer contigo e que assim também a nossa família permaneça juntos. Que Tu possas fazer essa Tua obra. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Senhor, santuário de adoração, que traz a terra ao seu trono do céu. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer, para o seu louvor. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer, para o seu louvor. Somos feitos para o adorar. Nasceu, Deus enviou seu Filho ao mundo, viveu a exata expressão do Pai, sofreu, homem de dores, quebrou todas as portas do engano, salvou o seu povo para ser santo, igreja do Senhor, santuário de adoração, que traz a terra ao seu trono do céu. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer, para o seu louvor. Amar como Ele nos amou, viver a vida como Ele quer, para o seu louvor. Somos feitos para o adorar. Chegamos ao término de mais um culto, deixamos aí a conta, a referência bancária para depósitos de ofertas e dízimos. Se você quiser ajudar, colaborar, somos imensamente gratos, sempre a ajuda que nós podemos receber de nossa comunidade. E que esse Deus que é Pai, mas também Filho e Espírito Santo, possa te abençoar, possa te carregar e possa firmar a tua vida, mas também a vida da tua família. Amém? Uma boa noite, abençoada semana a todos vocês.